Começando aí a segunda semana da live, de 2 lives por semana com o tema Despertar. São lives que estão sempre com convidados para a gente poder partilhar realmente esse tema lindo. Seja bem-vinda, Jana. Prazer, acho que é a primeira vez que eu te vejo por aqui. Vou passar aqui um aviãozinho para convidar algumas pessoas. Se você sentir de também convidar algumas pessoas, para as pessoas irem chegando, para a gente começar. Daqui a pouco a Cláudia entra. Mas é um prazer, né? Já, já te ver aqui e é um tema bem bacana que eu preparei para esse mês. E aí a gente sempre prepara e convida também os amigos. Oi, Cláudia, querida, já vou te convidar para você entrar e seja muito bem-vinda. A Jana já entrou, já também passei aqui um aviãozinho para chamar as pessoas. A gente tem bastante lives, né? Isso é muito legal. Muita gente compartilhando, muita coisa. A gente daqui a pouquinho já vai começando aqui o nosso encontro dessa noite com esse tema tão lindo, né, que vem sempre dos meus insights. Boa noite, querida! Boa noite, meu amor. Como é que você está? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Eu estou bem, e você? Como que você está? Graças a todos os meus assim anjos, meu Deus, meu universo, a tudo que a gente recorre, né, Roberta? Aham, sim. Graças a Deus, estamos bem, sim. Tudo tocando bem. Hoje tive um dia maravilhoso, um dia sensacional. E eu tenho Uau! certeza que eu vou encerrar com chave de ouro meu dia. Eu também não tenho dúvida, não tenho dúvida. É a segunda semana que eu tô trabalhando com esse tema, né? Porque eu acho que é muito interessante, Cláudia, que às vezes a gente se fixa às vezes demais na história do outro. E às vezes a gente fica criando muitos ídolos, e a gente às vezes esquece um pouco da nossa própria história. Então, uma maneira da gente se voltar para a gente é também a gente escutar nesse bate-papo mais informal, que são as lives, as histórias das pessoas, porque a gente não se constrói a partir do nada, né? Então, acho que isso pode ser bem, bem interessante. Que, aliás, é uma alegria para mim poder. Eu pouco faço isso, viu, Roberta? Pouco tenho esses momentos. E eu acho bem interessante essa oportunidade para falar um pouco da própria história, da minha história, de alguns momentos, e que a gente possa despertar também no coração das pessoas, né, aquilo de mais profundo que tem dentro dela assim, com a nossa história, né? Acho que a gente tem que passar pela vida das pessoas e inspirar pessoas, sem pretensão nenhuma de ser exemplo ou sei lá o quê, mas a pretensão agora puxa, é uma história que tem a ver com a minha história, que legal. Né? Então, acho que é uma identificação, criar uma identificação com as pessoas, né? Eu sinto que isso é muito legal porque, com às vezes caminhos um pouco diversos, nós somos seres da raça humana, né? Então, nós temos também muitas coisas em comum. E escutar o outro é uma possibilidade da gente também ser tocado, né? Na minha trajetória, isso foi muito, muito importante. Foi muito, muito relevante. Me abriu muito espaço para eu trilhar o meu caminho, né? Entendi. E aí é um prazer você que sempre aceita os meus convites. Você é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que eu tenho um carinho muito especial, né? E a gente se reencontrou aí no meio dessa pandemia, com histórias, né? Cruzando histórias, com pessoas em comum. A gente sempre teve pessoas de contato em comum, né? É Então, fico verdade. muito, muito feliz. E aí, vou abrir para você se apresentar um pouco, as pessoas vão chegando, mas a live está gravada, depois as pessoas vão no meu canal, e aí a gente vai tocando o barco. O
que você acha? Com certeza, tranquilo. Eu acredito que, como é um bate-papo gostoso, tranquilo, a gente vai vendo quem vai entrando, pode ir respondendo perguntas. E estando aqui, a gente já vai fazer um grande ganho para todos nós, né? Sim, Então, Rô, sim. você falou da nossa amizade. É engraçado, né, que a gente realmente tem uma história de, no mínimo, mais de 30 anos. Não vamos falar mais que isso, não, né? Sim, sim. Oi, Sil, Brincadeira. seja bem-vinda. Brincadeira, não tem nem. É muito orgulho, né? Pelo menos há 50 anos a gente se conhece. Isso é muito legal, né? Sim, E as sim. famílias, e o convívio, e o que é muito engraçado, e é bem interessante, na verdade, que o universo nos trouxe novamente numa união, numa fusão e num momento de necessidade muito, muito interessante, muito importante também para a minha própria história, onde eu sou uma eterna buscadora, né, Roberta? Buscadora no sentido de querer ser melhor, de querer estar melhor, de querer proporcionar coisas melhores para os meus clientes, de querer proporcionar conhecimentos maiores. Então eu fico assim eu vivo sempre vejam, vocês vão me entender, mas eu vivo sempre assim numa busca. A palavra certa é essa, a busca por ser melhor e por estar melhor, né? E sempre respeitando os meus limites, respeitando o meu tempo. Sabe que isso foi um despertar para mim, né? Um dos meus Que legal. despertares, né? Mas a gente vai falar sobre isso também. Respeitando o Aham. meu tempo, o meu limite, respeitando o meu corpo, respeitando a minha mente. Eu acho que isso foi uma descoberta muito grande, né? Então, eu sou, na verdade, vamos lá, eu sou professora, né, Rô? Trabalhei 20 anos com educação, especificamente 22 em escola, né? Uhum. E na escola eu já sempre fui apaixonada por gente, apaixonada por crianças, adolescentes, principalmente os mais difíceis. Aqueles que as professoras tinham assim, arrepio. A Claudinha ia lá e, poxa, deixa ele comigo, que eu não... traz ele para minha sala, né? E ali a gente se conseguia resultado muito positivo, porque eu não encarava como um desafio aterrorizante. Eu encarava como um desafio humano a ser alcançado. Como se eu fosse realmente alcançar a alma de outra pessoa. E só que isso tudo eu não tinha noção na época, né? Não tinha essa consciência desse papel todo, desse prazer todo, que é cuidar de um ser humano, né? E depois eu, né, casei, tive filhos, tenho 2 filhos maravilhosos, um de 23 anos, uma de 20 vai fazer 21 agora. São 2 filhos já crescidos, maduros, bem formados, que eu posso dizer assim, mamãe não faz mais falta para eles, não, tá tudo em ordem, eles estão se virando bem, né? Que maravilha. Fica só realmente o papel do afeto, da presença, mas realmente eu posso dizer para você com a consciência bem tranquila, cumprir a minha parte, dentro das minhas possibilidades, com o que eu sabia, cumprir a minha parte, porque eles estão indo muito bem, graças a Deus, e ao esforço deles, né? Eu sempre falo, graças a Deus, que eu sou muito espiritualizada, tanto quanto você, Rô, e a gente conta mesmo com essa força do universo, essa força divina, essa força espiritual, independente de religião, eu tenho um quê mesmo com a espiritualidade forte, que para mim é muito importante, né? Faz parte da minha vida, né? Então, eu confio muito nessa energia realmente divina que está sempre comigo, pairando comigo, está me ajudando sempre, né? Então é isso, minha amiga. E depois, quando eu parei de dar aula, por que eu parei de dar aula? Porque, cara, eu já tinha o desejo da comunicação, fiz rádio, locução, trabalhei muito na comunicação aqui em São Carlos, né? Mas eu tinha um desejo diferente. Eu falava assim, cara, eu não posso me limitar só a essa escola, eu quero alcançar mais pessoas, eu quero alcançar mais gente, eu quero trabalhar com gente, mas não só aqui, nessa escola, ou só em São Carlos. E aí foi um despertar também, onde eu falei, Uhum. caramba, eu tenho algo a mais para realizar, né? E engraçado, Roberta, que teve uma freira, diretora da escola, quem é de São Carlos vai lembrar muito da irmã Jane Dark, não sei se você lembra dela, mas ela falava assim para mim, e eu nunca dava muita bola para ela não, sabe? Assim, nesse sentido, né? Ela falava, minha filha,
você tem uma missão grandiosa e você nem sabe ainda. Eu falava, gente do céu, meu Deus, quantas festas eu vou organizar nessa escola ainda? Quantas palestras eu vou dar para os pais? Quanto eu vou orientar a criançada? Deve ser isso, né? Essa missão. Aham. Mas depois eu fui compreendendo que essa irmã, essa freira, já tinha uma visão do meu propósito, já tinha uma visão clara que eu ainda não tinha naquela época, né? E realmente resolvi investir muito em desenvolvimento humano, onde eu fui buscar cursos fora daqui, fiz várias imersões. Menina, muitas catarses, muitas imersões. E aí que eu vou falar para você uma coisa interessante. Esse despertar para um propósito de vida maior me tirou de uma zona de conforto, me pôs numa zona de esforço. E essa zona de esforço assim me trouxe um autoconhecimento, uma autorregulação e uma autogestão que eu nunca pensei que isso pudesse ser possível de acontecer. Realmente um ganho de consciência ali, sabe? Incrível. Eu sou muito grata a toda a minha jornada. Eu tenho uma jornada incrível, incrível. Eu me sinto muito privilegiada por ter uma formação humana muito ampla, por ter encontrado instituições que me proporcionaram cursos maravilhosos. E aí, cara, a primeira busca que eu falo né, que eu posso dizer que foi muito importante foi a busca da Cláudia. Foi muito legal. Foi um processo interessante. Foi um processo onde eu tive que ressignificar a Cláudia para a Cláudia. Porque tem uma coisa também, né, Cláudia, dessa coisa da exposição, de ser uma figura pública, né? Você sempre foi uma figura pública, até pelo destaque da sua família na cidade. E eu tive um destaque pela questão da arte. Né? Então, às vezes, a gente é colocado em lugares e que não são os lugares que a gente realmente está dentro da gente mesmo. E eu ainda saí muito jovem de São Carlos, né? Quando eu volto, eu falo, não, peraí, gente, eu não sou essa Roberta que vocês imaginem que eu sou. Né? Então, assim, olhar para tudo isso também, a gente olhar para tudo isso, né? Aonde, de repente, a gente foi sendo meio levado, mas que, na verdade, aonde é que está realmente a nossa essência, né? E eu sinto, Cláudia, na minha trajetória, agora eu sinto um despertar, no mesmo dia acontecem milhões de coisas e eu estou muito mais atenta. Então, eu acho que é um processo de mergulho. Mas eu entendo que houve alguns momentos fundamentais que fizeram assim, mudaram a minha perspectiva de uma maneira quase que definitiva. E aí eu queria saber de você se foi um processo que foi acontecendo ou se tiveram marcos realmente para você chegar aonde você está hoje, que eu sinto que não é só no nível profissional, mas é no nível da Cláudia. Entendeu? Da Cláudia enquanto ser humano. Olha, foram vários. Nossa, tem tanta coisa, mulher de Deus, mas vamos lá. Acho que o primeiro despertar que eu tive foi quando eu realmente tive meu primeiro filho. Ali foi um momento muito único para mim, porque até então talvez eu não tivesse tomado conta da minha Cláudia ainda, né? E ainda não foi lá foi um início, né? Quando eu fui mãe, foi um momento muito único para mim. E é onde eu percebi também profundamente o valor dessa palavra gratidão, né? Que muita gente fala, né? Muita gente escreve sobre ela, e ela é muito importante. A gente tem que bater nessa tecla mesmo, né? Gratidão em que sentido? A minha ancestralidade. E eu consegui despertar no seguinte aspecto. Eu criei e gerei, né? Gerei meus filhos e criei meus filhos. E quando tive o Giovanni, isso aconteceu fortemente, mas a Paola mais intensamente ainda. Com toda a gratidão que eu tive pela minha história, pelo que aconteceu comigo, mas eu escolhi criar os meus filhos e levar a minha família de uma outra maneira. Com outras regras, talvez, com outras paisagens, ou
com outros valores, talvez valores numa ordem diferente das quais eu tinha sido formada ou criada depois de um determinado tempo. Então, assim, claro que eu sou muito grata a tudo o que eu vivi, repito, profundamente, profunda essa gratidão, a tudo que meus pais sempre foram para mim e tudo. Só que eu tive um despertar diferente no seguinte aspecto mesmo, eu quero diferente para mim daqui para frente, eu não quero repetir padrões, mas aí eu não sabia como, né? Eu não entendia direito como que funcionava isso, porque é tão fácil a gente repetir padrões inconscientes, é tão... Caramba, a gente não se dá conta de que tá repetindo esse padrão na verdade, né, Roberta? Então, eu acredito que a maternidade me trouxe esse primeiro start desse despertar para uma nova Cláudia, né? Um estilo de ser mãe diferente, um estilo de criar filhos diferente, um estilo de encarar realmente essa maternidade de uma outra forma, né? E levar essa criação dos filhos realmente de uma forma que eu escolhi, e não com um padrão que me foi, talvez, indicado, não é? Então, acho que foi um primeiro momento muito importante, a primeira gravidez, e fortaleceu isso com a Paola também na segunda gestação. Foram 2 momentos muito significativos para mim. Uhum. Que lindo, e eu sinto, seja bem-vinda, Lila, pessoal que está chegando, eu estou colocando aqui, acenando, né? Verdade. A gente já está aqui no papo, mas sejam todas e todos muito bem-vindos, né? A gente, ó, Murilo, um querido, é muito amigo da minha filha. Eu faço, né, no meu canal as lives com o objetivo da gente divulgar, compartilhar conhecimentos e história, porque eu acredito que isso faz a diferença. E isso é uma coisa muito boa que essa pandemia tem fomentado, né? Com certeza. E, Cláudia, desse primeiro aspecto, desse primeiro despertar com a maternidade, você falando, nossa, caiu muitas fichas também quando eu fui mãe. Você tem alguma coisa que nesse processo mesmo, né, que você possa compartilhar, que você se sente tranquila de compartilhar em relação à maternidade, que foram aspectos relevantes que você foi percebendo, você falou, poxa, não vou manter isso não, vou mudar um pouquinho a rota. Foram surgindo coisas, insights, Sim, pessoas, os seus próprios filhos, como que foi isso? sim, foram surgindo insights no seguinte aspecto, Rô. Eu tive a oportunidade ou de continuar trabalhando 3 períodos todos os dias, ou escolher aquilo que estava no meu coração, porque eu sempre fui uma pessoa de trabalhar muito, eu gostava do que eu fazia, sempre gostei do que eu faço, eu sou muito privilegiada, eu sempre amei tudo que eu já fiz na vida e o que eu faço também. Eu nunca tive que trabalhar com algo indesejado, graças ao meu bom pai. Então, eu sou muito privilegiada. Então, quando eu tive o Giovanni, eu pude escolher, bom, ou eu continuo nesse pique, que é um pique bem, assim, familiar para mim, né? Bem familiar. Ou também eu posso escolher ser mais presente, né? Trabalhar um pouco menos e ser mais presente com os meus filhos. Menina, e é lógico, eu ouvi o meu coração. Eu fiquei meio período na escola e o restante do dia e a noite com o meu filho, né? Tive esse privilégio. Hoje é um privilégio poder fazer isso, mas eu pude escolher na época fazer isso, né? E estar mais presente com meu filho foi algo muito satisfatório, muito prazeroso, acompanhar o crescimento dele. E depois, logicamente, veio a Paola, né, que foi a mesma toada. Eu continuei mantendo uma regularidade básica de trabalho para poder acompanhar os passos dos meninos aqui. E na época eu fui muito criticada por algumas colegas, eu posso confessar isso para você, que dizia, nossa, mas você não vai ganhar tanto, nossa, mas o seu salário, nossa, vai ter que pedir dinheiro até para comprar calcinha e sutiã para o marido. Falei, nossa, gente. E assim, para mim isso era tão irrelevante, Roberta, não é? Era tão... Qual é o problema de que eu peça e se a gente tem condição e de que naquele momento eu quis passar por isso, eu quis estar mais presente em casa, eu quis estar
mas acompanhando realmente meus filhos, isso é um privilégio, como diz a Lila, é um privilégio mesmo, né? E eu poderia não ter ouvido o meu coração naquele momento, mas eu ouvi, fui ouvir as críticas, não tem problema, reestruturei meu estilo de vida também, e olha, eu não perdi a minha independência, né, enquanto mulher, que as mulheres falavam muito isso para mim, nossa, vai depender de marido, porque não sei o quê, né? Olha a Lisa lá de Belo Horizonte, Lisa querida, oh, coisa linda. Um beijo, viu? Então, assim, eu tive essa oportunidade, embora algumas mulheres amigas, colegas na época, né? Nossa, você vai depender, você não vai conseguir mais alcançar seus objetivos profissionais nunca na vida. Vai, cuidado, lá, lá, lá. Falei, não, gente, não é assim que funciona. Eu tinha uma certeza tão grande, Roberta, e olha, eu estava certa, né? Porque logo o tempo foi passando, logo as coisas foram acontecendo, os meninos foram crescendo, e logo eu fui reestruturando minha carreira profissional. E hoje eu trabalho, se precisar, em período integral, sem problema nenhum, porque já estão todos, né, os dois criados. Eu não perdi o desejo e o gosto por realização profissional. Só que naquela época eu soube dosar. Isso para mim foi um ganho significativo. Eu soube dosar e não repetir um padrão que eu poderia ter repetido também. Para mim foi muito simbólico isso, sabe? E estar presente, levar nos lugares, acompanhar o crescimento. Nossa, e depois com a escolha dos dois como atletas, que tem uma história linda, cada um deles, né? Eu acompanhei de perto a jornada de atleta dos dois, dando suporte para os dois, e continuei trabalhando, e continuei dando suporte como mãe, né? Então deu certo, e eu pude fazer isso. Quantas mães que querem e não podem, né? Agora, tem Sim, muitas sim. mães que podem e não querem, aí que eu falo, é uma opção, né, Roberta? Sim, sim. Eu acho que a maternidade, ela traz para nós, mulheres, essa possibilidade de você cuidar num nível que não é o cuidado. A gente tem todo o cuidado que é físico, mas é um cuidado com os afetos. E aí, quando você está em contato com um ser que depende desses afetos para sobreviver, tem valores que vão se modificando dentro de você mesmo. E você vai priorizando o que você considera que vai fazer aquele ser se desenvolver mais. E acaba que você, por consequência, se desenvolve também. E a minha história é um pouco revés, né? Porque assim, eu já tinha um casamento muito complicado. No momento que minha filha nasceu, é como se ela viesse para falar: olha, isso não é possível para dar o suporte de afeto necessário para que não só esse ser se desenvolva, mas que você se desenvolva, porque a gente está sempre se desenvolvendo. Então eu falo que nasce uma vida ou morre uma vida, e isso traz desenvolvimento. Eu tive a oportunidade de ir em poucos velórios durante a pandemia, mas eu vi coisas nos velórios de muita união. Eu falo assim, às vezes alguém precisa morrer para as pessoas se olharem, né? Porque quando uma vida parte, quando uma vida chega, há uma mobilização das pessoas que estão no entorno, né? E tem uma coisa das que você falou da maternidade, que uma vez eu escutei, não tem muito tempo, é um vídeo muito lindo, Cláudia, de uma pessoa que fez o mestrado dela em cima do feminino, e aí o resultado, em vez de ser uma tese escrita, é um vídeo. E até acha isso, depois eu posso colocar aqui no meu canal para o pessoal que está na live. É Isso. muito interessante, porque você tem mulheres de todas as ordens e tem uma historiadora muito legal. E ela fala que na civilização moderna, o que aconteceu? A gente passou por tantos reveses, o feminino, em relação das nossas qualidades intuitivas,
curadoras e afetivas, que quando esse mundo que a gente vive hoje, ele começou a ser instaurado, o nosso olhar, ele começou a ser direcionado para quem ter sucesso é o masculino, é o que trabalha 24 horas por dia, é o que dá conta de tudo. E aí, o que acontece? A gente começa a ocupar esse espaço e deixar um espaço aqui vazio, que é o espaço, né? Que é o espaço do afeto, do cuidado. Se a gente não equilibra isso no mundo, não significa que você não pode trabalhar. Por exemplo, eu sempre trabalhei, eu trabalho desde os meus 13 anos de idade. Eu amo trabalhar. Eu gostaria de ter trabalhado menos na infância da minha filha, mas eu estava numa situação muito distinta da sua, por exemplo. Mas eu sinto também, eu cuidei da Sofia de um jeito que eu sinto que hoje ela tem uma autonomia para seguir a vida dela. Mas esses padrões, muitas vezes, eles nos impedem, né? Olha, a Lila tá falando assim, que eu gostei muito que minha filha pôde cuidar do meu netinho. Eu não pude fazer isso. A Lila é minha tia, minha tia sempre trabalhou, desde sempre. É que aqui o timeline vai rodando. Foi muito difícil trabalhar com 4 filhos. Essa minha tia teve 4 filhos realmente. Então, são os desafios que a gente passa e que vai mudando, né? Eu já trouxe a Cláudia aqui outros dias para falar sobre as paisagens culturais, vai mudando a nossa ação no mundo. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua ação no mundo em relação a esse despertar com a maternidade. Aí você falando de ação e esse despertar é sair de um sono, né? A palavra despertar traz isso. É sair de um sono, sair da sonolência, sair do estado de anestesia, né? E agir para a vida que você quer sonhar, que você quer construir. Então, eu tinha um desafio muito grande, bom, por eu ter sido uma pessoa também muito, sempre muito submissa, muito, a nossa criação foi, né, bem, na minha época, pelo menos aqui, era uma criação muito forte, assim, onde não tinha muito espaço, né? Então, tudo estava bom para mim, eu não tinha muito a noção de que eu poderia escolher as coisas. Então, eu realmente sempre aceitando, com gratidão, tudo, mas com uma certa falta de consciência de que eu poderia, poxa, por que eu tenho que aceitar isso? Não que eu não seja grata, mas por que eu não posso escolher um caminho diferente? Por que eu não posso fazer diferente? Então, foi depois realmente de casado, depois de ter filho, que eu falei, não, caramba, não preciso mais seguir tais situações, tais regras, tais padrões. Eu posso escolher definitivamente o meu estilo de ser, de viver, de pensar e de agir, né? E eu comecei realmente a agir olhando mais para dentro de mim. Eu tinha uma vontade muito grande de mudar o mundo. Eu acho que muitas pessoas já passaram por isso, né? Ah, não, porque isso aqui eu estou escutando vai servir para tal pessoa. Isso aqui eu estou escutando vai servir para tal pessoa, tal pessoa. Caramba! E foi um outro despertar também que aconteceu comigo, que eu falei, caramba, sou eu que tenho que me transformar. Sou eu, começa por mim. Então, eu larguei mão também de ficar esperando, criando expectativas sobre as pessoas e comecei a mim mesma, a um autoconhecimento profundo, a uma autorregulação, a saber dos meus sentimentos de fato, porque eu sentia determinadas coisas em determinados momentos, quem me disparava emoções positivas ou negativas, eu não tinha, nossa, isso aqui foi uma coisa preciosa. Hoje eu consigo ver de longe o que eu vou sentir, eu já consigo sinalizar de longe. Nossa, estou até vendo o que vai acontecer comigo a hora que tal pessoa falar tal coisa. Eu já consigo antever e já consigo me regular, já consigo me controlar. Quer dizer, isso é um ganho maravilhoso, né? Então, eu fiz uma jornada mesmo desse mergulho, de saber quem é a Cláudia. Mas não é a Cláudia professora, mãe de 2 filhos, não. Quem é a Cláudia? Qual é o propósito dela nesse mundo? Por que ela está aqui? Quais são as minhas missões, né? Eu fui em busca dessas respostas. Eu saí da minha zona de conforto e fui buscar resposta para mim. Falei, não é possível, eu tenho que ter resposta, né? E realmente eu tenho por mim que eu não me vejo fazendo outra coisa nesse mundo, Roberta, assim, a não ser realmente colaborar com o crescimento das pessoas. Mas antes disso,
eu fui colaborar com o meu próprio crescimento, né? E até hoje, você sabe muito bem disso, até hoje eu busco esse crescimento, até hoje eu me olho, eu falo, não, pera um pouquinho. E eu tenho que te contar depois um negócio que me deu um despertar, assim, que aí eu vou te contar só no bastidor, depois numa outra live a gente publica, tá? Tá bom, Mas tá bom. você vai falar, caramba, Cláudia, mas é isso, tem coisas que ainda estão dando cliques, porque eu me permito dar cliques o tempo todo, né? Então eu comecei a parar de exigir das pessoas comportamentos e pensamentos e tudo, e comecei a olhar para mim. E aí, quando eu mudei, tudo mudou ao meu redor. Quando o meu olhar sobre as pessoas mudou, as pessoas, lógico que mudaram. Quando o meu olhar sobre a escola, quando o meu olhar sobre alguns temas, quando o meu olhar sobre a vida mudou, claro que tudo mudou, né? Então aí eu comecei a falar, falei, não, caramba, não é meu marido que tem que mudar, não é meu filho que tem que mudar, não é a pessoa que trabalha comigo, não é minha mãe, não é meu pai, sou eu que tenho que respeitar a minha própria história e respeitar a história das pessoas. Porque sabe que uma coisa que eu acabava exigindo dos outros que eles pensassem como eu? Não, não é assim que funciona. Cada um tem o seu tempo, o seu despertar, o seu agir, né? Então, eu comecei a ler bastante, Roberto, eu comecei a estudar bastante, eu comecei a me sentir capaz de aprender cada vez mais sobre o desenvolvimento humano e o meu próprio desenvolvimento, né? E caramba, olha, foi assim, a coisa mais difícil para mim, vou confessar aqui para você mais uma coisa, para quem está acompanhando a gente, né? A coisa mais desafiadora para mim, de fato, foi me perdoar do meu passado. Ah, mas você tem um passado que é assim, pesado? Não, não é isso. Nessa questão. É que coisas que eu já tinha feito, coisas que eu já tinha realizado, que, caramba, eu não tinha consciência. Eu falava, como é que eu pude fazer aquilo? Como é que eu pude falar aquilo para tal pessoa? Como é que eu pude ser assim em tal momento? Ai, Roberta, esse foi um ponto difícil. Uhum. Eu me perdoar. Eu não sei se alguém que está acompanhando a gente também tem esse desafio, mas eu era mais capaz de perdoar mais rápido os outros do que me perdoar por coisas que eu já tinha feito no passado. E aí eu fui trabalhando isso também, Roberta, sabe? Eu fui me aceitando, olhando para as minhas sombras e para as minhas luzes. E aceitando sabe, harmonizando tudo e tocando a vida para frente, porque mas foi um choque. Teve um momento que eu fiz um curso de PNL, aonde foi uma catarse profunda mesmo. Cara, eu chorei a madrugada inteira quando eu dei conta de olhar no espelho e ver quem eu realmente era. É só choro, só choro. Eu falava, foi dificílimo. Mas depois fui reconstruindo, e pá, tá tudo bem, tá tudo em ordem, né? Eu tinha um nível de exigência comigo mesma, eu tinha uma mania de fazer assim as coisas tudo dentro de um certo rigor, de uma certa forma, e caramba, né, não me permitia flexibilizar muita coisa. E aí também foi um outro acontecimento importante, né? Me flexibilizar para algumas questões. Você estava falando e me veio a questão do despertar também como um lapidar. Porque você vai ter momentos na sua vida, né, de acontecimentos como o nascimento de um filho, um casamento, um trabalho que te proporcione, né? Eu tive isso. Acho que meu primeiro despertar foi assumir que eu queria ser artista. E com isso aconteceram muitas coisas, vieram muitos ganhos na minha vida, né? De me lançar realmente no mundo. Mas quando você entra depois de um certo tempo nesse despertar mais diário, que nessa investigação, o despertar ele se torna uma lapidação, porque você vai se encontrando. Eu comecei um curso incrível, também sou assim, não consigo parar. Um curso assim maravilhoso, e assim, ontem eu já estava passando mal, porque a gente sente no corpo toda essa experiência de Sim. tomar contato com aspectos que você tem dentro de você que são desconhecidos na intensidade que eles começam a se apresentar.
E aí você tem que se entregar, porque é uma coisa que você que tá buscando. Não tem ninguém falando para você ter o autoconhecimento e se humanizar. É uma busca individual sua, é um caminho seu, como a Cláudia está dizendo, né? E aí então você vai lapidando. Você sempre tem coisas para descobrir sobre você. E eu acho que isso é muito. É um caminho muito lindo, mas a gente precisa topar, encontrar com todo esse desconhecido dentro de nós de uma maneira mais leve e com mais aceitação, né? É. Olha só, Roberto, você falando isso, a Denise colocou aqui, né? Me perdoar das coisas que fiz no passado é uma das minhas metas corporativas. Olha que legal. Legal, Olha né? que legal. É isso, é importante. E tira, assim, sabe, um peso do coração da gente, um peso da vida da gente. E fala, caramba, por que eu não me perdoei antes? Por que eu não fiz isso comigo mesma antes? Por que eu tenho que me, né? Por que eu tenho que me punir tanto? Né? Por coisas que talvez a hora que eu fiz eu não tinha tanta consciência. Enfim, realmente vale a pena, né? Escrever cartas de perdão para si mesma, entrar em contato com o seu eu mais íntimo, conversar com você mesma. Sabe uma experiência bacana, né? Que é a mente observando a mente. Isso eu acho incrível, eu acho bonito demais. A mente observando a mente, parece doido, né, Roberta? Mas assim, é um estado de presença forte, como você sempre diz para a gente, do estado de presença, quando a mente está observando a mente. É incrível, isso é um exercício difícil, mas ele é muito poderoso, né? Eu despertei também, Roberta, para outros tipos de questões, por exemplo, despertei para a minha vida profissional, num sentido muito positivo, é, de que o meu profissional ele tinha um propósito e não algo para que eu fosse aceita pelas pessoas, né? Então, Uhum. é uma coisa muito interessante esse despertar. O meu sucesso profissional não está atrelado para eu ser aceita numa sociedade ou aceita pelas pessoas, ou um cargo. Não, o meu profissional está atrelado ao meu propósito de vida, à missão que eu vim cumprir aqui nesse momento em que eu estou presente aqui. Então, também foi um despertar. Por que fazer? Para que fazer? Por quem fazer? Né? Então, eu comecei a falar alguns nãos também, né? Isso também foi um grande despertar, aprender a falar não, onde eu sempre falava assim, e as pessoas estranharam, de certa forma, em alguns momentos, porque eu sempre fui muito, né, assim, me apertava na parte pessoal para ajudar as pessoas. Eu ajudo de coração, mas eu tenho que pensar se não vai me onerar muito, onerar minha família, ou de alguma forma eu não vou conseguir dar conta, né? Então, dizer não foi muito salutar para mim, foi um grande despertar, que eu acho que faz parte. Hoje eu encontro muitas pessoas que falam, Cláudia, eu não sei falar não. Falei, minha amiga, fale não para as pessoas, com amor, com carinho, e diga que num próximo momento você vai estar presente com a pessoa. Não tenha medo de falar não. O medo de falar não é o medo de perder o afeto das pessoas, o medo de perder a amizade das pessoas, o medo de ser rejeitado, né? Então, eu não queria jamais ser rejeitada, não ser amada, não ser aceita. Então, era sim, 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 sim. Não, e na verdade não é por aí que funciona, né? Aí é falta de respeito comigo mesma. Então, eu também despertei para isso de uma maneira muito forte, né? Ah, outra coisa que veio na minha mente agora, Roberta, você falando, eu tive um despertar muito grande com relação à minha vida financeira. Foi muito Olha que lindo. legal. Foi muito legal, sabe? Ao meu merecimento financeiro, eu me reestruturei inteira com relação às minhas crenças financeiras, ao modo como eu tinha a percepção de uma vida financeira e eu fui ressignificando cada momento e cada crença disfuncional, eu fui olhando com carinho, me perdoando, me aceitando e refazendo a minha vida, a minha visão financeira, a minha crença financeira. Isso foi maravilhoso. Eu não sabia cobrar, eu não sabia colocar preço, valor, nem preço nem valor. Eu não conseguia, poxa, a pessoa fazia alguma coisa comigo e aí não me pagava e aí eu não tinha coragem de ir lá receber. Nossa, realmente foi difícil
eu entender que a crença financeira, a crença do merecimento, realmente foi, eu tive que pôr uma britadeira para as crenças disfuncionais, e entender o quanto é legal você se valorizar financeiramente também, e está tudo certo. Todos nós temos o nosso valor, todos nós merecemos receber pelo que fazemos, né? A minha amizade é uma coisa, o meu trabalho é outra coisa, os meus afetos são outras coisas. Bom, mas enfim, isso vem carregado de uma história também, de uma história que foi impressa, de certa forma, na minha criação e da maneira como eu enxerguei também isso na vida social, na minha maturidade. E eu tive, assim, a clareza de ressignificar tudo isso. Também foi um despertar doloroso, viu, Roberta? O pessoal que está acompanhando a gente, eu vi aqui a Catiúcia, do Colégio Pedacinho do Céu, querida, um beijo. Então, aí eu fui procurando técnicas, fui procurando maneiras para eu ressignificar todas essas crenças que me distanciavam da minha prosperidade financeira, Roberta. Eu me mantive distante. E houve até esse ano ainda outros cliques que eu vou te contar só no pé do ouvido, mas depois a gente faz outra live e eu conto mais. Não vou contar Muito tudo hoje, bem. não. Não vou contar Isso. tudo hoje, não. Aí a gente deixa o pessoal curioso e aí a gente vai compartilhando mais. Com certeza. Eu sinto, Cláudio, que a gente tem na nossa vida vários eixos, né? O eixo financeiro, ele é um eixo, né? Eixo financeiro, eixo dos relacionamentos, né? São eixos que a gente precisa trabalhar constantemente, mas eles estão extremamente interligados, né? E eu sinto também que a gente tem uma cultura onde a gente valoriza muito pouco os serviços, né? Com a questão do pagamento. Então, a gente olha muito mais o que vale, o valor, em vez do serviço que você está recebendo. Então, é a mesma coisa quando você vai comprar uma roupa, né? Claro, tem roupas que tem um preço que você vai falar assim, é um preço que está muito acima, né, do que é possível. Mas, às vezes, você investe mais numa roupa que você vai ter muito mais tempo, numa roupa que você não vai colocar na máquina e ela vai ficar toda torta, num tecido que é melhor, que ele não é ruim para sua pele, também é um tecido mais natural. São qualidades. A vida, para mim, Cláudia, ela é feita de qualidades. E eu penso muito nisso, para as pessoas que chegam, seja pelo yoga, seja os meus clientes das terapias, né? E eu também tive que fazer toda essa reconstrução, né? E eu sinto, porque o dinheiro já foi um impedimento para mim, para eu crescer muito e me desenvolver. E hoje, eu falo assim, isso aqui vai me ajudar. Vamos lá, vamos lá, o que tem que chegar para eu poder tomar contato com essa pessoa, com isso que vai me ajudar. E me ajudando, eu vou compartilhar, eu não vou ficar com isso só para mim. Né? Então é um movimento, a abundância financeira em qualquer área da vida, pessoal, é um movimento. O dinheiro que fica parado debaixo do colchão ou no banco estagnado, você não vai crescer. A coisa não vai. O dinheiro, como tudo, tem que se movimentar. E às vezes você está com um pouco mais, e às vezes você está doando, e depois ele vai voltar de uma outra forma para você. São ciclos, né? Mas eu também estou nesse aprendizado constante. Aí tem uma tal, a gente chama realmente isso. A crença do merecimento. Eu mereço ter prosperidade financeira. Eu mereço ganhar bem pelo que eu faço. Eu mereço ter coisas boas. É o que você falou. Eu mereço ter coisas melhores. Por que não? Por que não? Né? Qual é o problema de eu ter uma roupa melhor, um carro melhor, uma casa melhor? Quem é que foi que disse que, né, aquela crença tão disfuncional, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Meu Deus, a interpretação está toda errada. A escrita, eu não vou julgar, não cabe a mim julgar a escrita, óbvio. Mas a interpretação dela
me poupem, né? Quer dizer, quem é que disse? Então, se o rico não entra no céu, por que eu quero ter dinheiro? Percebe? Então a gente afasta o dinheiro de certa maneira inconsciente, porque, imagina, todo mundo fala que, bom, enfim, as crenças negativas todas com relação aos padrões financeiros são várias, né? É rico é porque o pai deu, é rico é porque roubou, é rico é porque, tá vendo? Não sei o quê, mas é. Então são crenças disfuncionais. E eu conheço, e na minha jornada, eu trabalhei com pessoas muito, muito bem financeiramente. Eu atendi clientes e atendo até hoje, clientes muito bem financeiramente de vida, e que são pessoas altamente bondosas, caridosas, pessoas que levam a sua empresa de uma maneira humanizada. Eu pude ver de perto, e acho que isso foi providencial do universo para mim, entender a riqueza em pessoas boas, em pessoas que compartilham a riqueza, trazendo bondade e não aquilo que a gente escuta o tempo todo, entre aspas, a gente, né? Porque eu me afasto de críticas nesse sentido, né? Com relação ao dinheiro. Então, pessoas ricas são maravilhosas. Pessoas que têm dinheiro são abençoadas, são bondosas, têm padrões de caridade também muito forte. É um engano, está no engano, está na sonolência quem ainda não despertou para essa área, viu, Roberta? E você falando isso, eu sempre fui uma pessoa, Cláudia, que naveguei em muitos grupos diferenciados, né? E esse curso, essa formação que eu comecei a fazer agora, que é uma coisa muito, muito transformadora, me chamou muita atenção, como eu estou trabalhando com terapias, que assim, 80% das pessoas que estavam nesse curso são psicólogos, né? Aí você tinha ali uns 15% de coachings que estão num trabalho e numa pegada, às vezes numa linha, às vezes entrecruzando linhas, e assim, com um trabalho muito potente. E aí a gente tinha duas fisioterapeutas, eu, né, que eu falei, o que eu sou, né? Nossa, eu sou educadora, sou artista, sou pesquisadora, sou terapeuta, sou várias coisas. E tinha uma pessoa incrível, que é uma pessoa que faz concertos em casa, mexe com encanamento, que mexe com a elétrica, que pinta a casa, e ele estava nesse curso. E aí a gente vê que a gente está num momento aonde o conhecimento da experiência de vida e do nosso propósito, a nossa essência de buscadores de ampliar a nossa humanidade, não tem rótulo social e de diploma pessoal. Entendeu? Porque veja-se na sua história. Eu sou uma pessoa que, talvez porque eu tenha viajado muito, né, com a minha carreira e não sei o quê, quantas pessoas na rua eu conheci, né, ou pessoas que faziam faxina, como essas pessoas acrescentaram na minha vida. E a gente não está mais nesse momento de olhar a partir do que o outro faz, mas a partir do que o outro é. Se a gente quer que isso acontece com a gente, né? Porque em muitos momentos, Cláudia, eu tenho que falar para você que eu me sentia diminuída por ter escolhido uma carreira como de bailarina. Porque não, como que você não vai estudar? Como você não vai fazer? Gente, calma, na hora certa eu vou estudar. E foi o que eu fiz, por quê? Porque era o meu desejo de estudar. Eu tinha isso dentro de mim, mas se eu também não tivesse ido para a carreira acadêmica, né? Para a vida acadêmica, que eu estou até hoje, agora, tudo bem também. Eu tenho um outro lado. Né? Eu não sou menos merecedora porque eu escolhi uma coisa que muito poucas pessoas escolheram, ainda mais no Brasil, ainda se escolhe muito pouco, né? Então, acho que tudo isso são padrões que estão se transformando. Isso traz uma possibilidade, isso é um despertar, pessoal. Porque tudo que chega para você agradece. Você fala alguma coisa, tá também fazendo com que eu cresça, né? Com que eu saia desse lugar de sonolência. Você quer ver uma coisa interessante? Bom, deixa eu só mandar um beijo para o Aender, meu diretor. Ei, Aender, beijo para você, viu? Meu diretor.
E para todos vocês que estão acompanhando a gente, olha quanta gente bacana aqui, já deixando, olha, somos todos iguais, a Jana falando, né? Tem bastante gente aqui já entrando. Que legal. E aí você falou uma coisa importante também com relação a essa questão de aprofundar e escolher e viver aquele momento. Você priorizou uma carreira, o seu sonho, o despertar para o seu sonho. As pessoas, eu fui dar uma palestra uma vez, Roberta, para adolescentes, tinham 150 adolescentes na sala. E aí eu pedi para eles escreverem a lista dos sonhos. E aí, eis que eu vou lá no fundo da sala e vejo uma menina chorando, chorando, chorando. E fui descobrir até que ela estava estudando na sala da minha filha na época. Falei, mas o que aconteceu? Eu não sei meus sonhos, eu não sei sonhar. Ninguém me ensinou a sonhar. Os adultos, às vezes, são cruéis com as crianças nesse sentido. Os adultos, muitas vezes, os pais, são cruéis com os filhos nesse sentido. Para de sonhar, menino. Vai fazer alguma coisa de útil. Para de sonhar, menina. Pensa que isso aí é assim que funciona? Vai viver a tua realidade. Para de sonhar, menino. Para de sonhar, menina. Para de sonhar. Quando o certo é você falar, sonha, filha, sonha. E escreve para mim quais são os seus sonhos. Grava, põe para mim, pega figuras, põe no mapa dos seus sonhos, escreve os seus sonhos. Papai e mamãe quer ajudar você a realizar os seus sonhos. E muitos acham bobagem essa história de sonhar. Né? Para de sonhar, põe o pé no chão, seja realista, a vida é dura, lá. Para de sonhar. E esse para de sonhar ficou na cabeça dessa menina e que ela não sabia escrever um sequer sonho da vida dela. E eu sentei ao lado dela, comecei a acalmar e, logicamente, dali saíram uns 3 sonhos naquele momento. E depois ela me mandou mensagem que ela ampliou aquela lista e, a partir daquele momento, ela entendeu que ela poderia voltar a sonhar, apesar dos desafios que a vida tinha imposto para ela, né? Então, por exemplo, eu como mãe também, voltando um pouquinho nessa parte maternal, que é uma experiência forte que eu trago também, eu ajudei meus filhos a sonharem o sonho deles. Eu não privei meus filhos do despertar dos sonhos deles, né? Então eu fui assim muito presente em cada momento de escolha também dos meus filhos, que tanto quanto você na carreira artística de bailarina que tinha que ir embora daqui, os meus filhos também com 14 anos tiveram que ir embora daqui para serem atletas profissionais, né? Como fizeram a carreira dele, assim como você fez a sua do balé. O balé, a música, o esporte, a gente que é do interior exige uma mudança também, né? Porque está lá na capital, está lá em outros lugares, os lugares onde absorvem, né? Esse tipo de trabalho. E aí eu também, contrariando os padrões, né, que me foram colocados, eu ouvi muita coisa, né? Seu filho vai virar um vagabundo, seu filho vai virar um Zé Ninguém, seu filho não vai ter profissão, seu filho não vai ter um gato para puxar para o rabo. E, cara, sabe aquela história do sapinho surdo, né? Eu tinha convicção do sonho do meu filho, do sonho dos meus filhos. E é lógico, com muita responsabilidade, eu fui trilhando com eles, passo a passo, o sonho da vida deles, né? E nós ouvimos muitas coisas que poderíamos ter parado e falado, não, isso é bobagem, não é para você não, nós não temos condição. Não, pelo contrário. Né? A Ana Lúcia Arnal está aqui, ela deu aula para os meus filhos na educativa, que delícia, Ana Lúcia. Contadora de história, a Paulinha amava a Ana Lúcia contando história. A Roberta, ela falava, mamãe, hoje a Ana Lúcia contou história, ela tinha paixão. Beijo, viu, Ana Lúcia? Saudade. Então, Rô, esse despertar também que o pai e a mãe pode ter com relação a respeitar o sonho dos filhos. Né? Muitas vezes os pais querem se realizar nos filhos, acabam direcionando, e no futuro dá uma zica isso. Sim. Bom, enfim.
parabenizar. Entraram tanta gente que eu comecei a me perder um pouco aqui eu nem vi que a Ana Lúcia tinha entrado. Uma querida, faz pouco tempo que eu a encontrei. Mas parabenizar vocês que estão aqui, né? Que passaram ou que ficaram na live. Porque hoje a gente tem muitas realmente opções, né? E eu falo assim que às vezes você fica 3 minutos e tudo bem, você entrou 3 minutos para escutar aquilo que você tinha que escutar. Mas esse movimento que a gente tem possibilidade hoje de escutar outras pessoas que estão mais próximas, né? Verdade. Antes a gente escutava, nossa, vai vir um mestre, não sei da onde, né? E como eu estava falando para a Cláudia, quando a gente começou a live, que cada um de nós tem alguma coisa para acrescentar na vida, umas e uns dos outros, né? Com Então, certeza. agradecer a presença de vocês que estão por aqui. A gente ainda tem um tempinho de live, mas não deixar passar isso, porque eu acho que é muito bacana. E, Cláudia, eu queria muito que você trouxesse uma mensagem dessa história, desses diversos despertares, né? De coisas que foram acontecendo aí na sua vida. Como é que tá esse hoje, né? Com Esse certeza. agora. É. Ai, meu Deus, olha a responsa, né? Ó, quero mandar um beijo para Eliana Lopes. A Eliana Lopes tem um perfume delicioso, Eliane Dior, que eu amo. Ó, Que Eli é uma grande. legal. Ela é uma empreendedora aqui de São Carlos, está empreendendo nessa área também. Ai, a fragrância dela é deliciosa. Eu já estou falando porque é verdade, uma delícia mesmo. Bom, Eli, um beijo para você, viu? Tem muita gente aqui, a Lisa, lá de Belo Horizonte, está firme e forte, o Aender, tem a Catiúcia, tem bastante gente aqui. A Ângela Redivo também está aqui. Se não mandar beijo, gente, me perdoa, vai rodando aqui, né, Roberta? O timeline vai Ah, rodando muito rápido. é. Mas muito legal ter vocês aqui. Pode fazer pergunta aqui, gente. Olha só, é, algo que me trouxe muito equilíbrio, Rô, foi aprender a escutar mesmo, a escutativa, né? A escutar, mas não escutar só externamente. Eu aprendi a escutar a minha consciência. Eu aprendi a me consultar, mas a dar realmente voz à minha voz interior. Será que eu estou me explicando bem? Não sei se vocês vão me entender, mas é isso que eu sinto. Eu aprendi a olhar para dentro e a me escutar mais. Eu aprendi a me respeitar mais. Eu aprendi que eu tenho um potencial intuitivo muito forte, não é? E isso não pode ser desprezado. Jamais, jamais, jamais. É, se escutem, eu me escuto muito, né? Às vezes meu filho está passando férias aqui, ele fala, mãe, você está falando comigo? Eu falo, não estou falando, não. Porque eu perguntei para mim mesma, sabe? Eu fiz pequeno, tão assim, porque eles moram fora, então quando eles vêm, eles cada vez vê a mãe mais repaginada, né? Aí eu estava aqui e eu fiz, Cláudia, o que você faria, tal, tal, tal. Aí o Giovanni, mas você falou comigo? Não, filho, não, eu falei não. Então, assim, tem hora que eu pergunto para mim mesma, o que diz meu coração? Às vezes, né, Roberto, a resposta não vem naquele momento. Mas posso te dizer uma coisa, não passa 24 horas, a resposta vem. A Sim. resposta vem. Então, assim, eu aprendi a me escutar, eu aprendi a me respeitar, eu aprendi que antes de fazer bem ao próximo, eu preciso fazer bem a mim mesma. Eu aprendi a me alimentar melhor. Quer ver um outro despertar que eu posso comentar com você muito forte na minha vida? Foi quando, depois da segunda gestação, que eu tinha engordado muito, muito, muito. Eu descambei mesmo na segunda gestação. Eu resolvi me cuidar. E de lá para cá são 21 anos ininterruptos de autocuidado com a minha alimentação e minha parte física, né? Foi lá atrás, quando a Paulinha nasceu, eu sempre tive, né, uma qualidade de saúde boa, de alimentação saudável, sempre me alimentei super bem e tal. E aí o despertar foi quando eu degringolei na segunda gestação. Eu falei, não, pera um pouquinho. Essa não sou eu. Eu estou assim. Eu não sou assim, mas eu estava.
E aí eu comecei uma jornada de novo do autocuidado físico, emocional, alimentar, me respeitando. E graças a Deus trouxe muito benefício e muito resultado, né? E até hoje eu tenho um estilo de vida que, para quem está mais próximo, me conhece, sabe que eu tenho aí algumas escolhas, né? E alguns estilos de alimentação diferentes, vamos dizer assim. Não sou não sou exagerada, tipo assim, não. Mas enfim, eu não como glúten, a carne vermelha, eu fui retirando, né? Açúcar, sal, farinha, açúcar branco, né? Eu fui fazendo outras opções. E isso é um despertar para a saúde, né, Roberto? Isso é um olhar para dentro e falar, poxa, o que eu estou pondo para dentro, né? Esse alimento, essa fome, é uma fome emocional? É uma fome de comida? É uma fome de falta de vitamina? O que será que é isso? Então, eu fui buscando respostas também para a minha parte física, né? E, enfim, foi um outro despertar, mas o me ouvir, me respeitar, foi assim uma das coisas que mais me ajudaram realmente, mais me ajudou a ter esse crescimento, né? A olhar para dentro com muito carinho, com muito amor, aceitar, né? Luz e sombras, as imperfeições. Eu sou perfeitamente imperfeita, que bom, né? Que as minhas imperfeições colaboram com a minha humanidade, colaboram com o meu crescimento, tá tudo certo. Me faz entender as minhas imperfeições, me faz entender o quanto eu preciso do próximo também para realizar coisas, para fazer coisas boas, para melhorar, né? Me traz um pouco da humildade, sabe? Para entender que eu não sou o suprassumo, eu não sou a última bolacha do pacote, eu preciso das pessoas, né? Então, é muito bacana você poder fazer essa revisão, sabe, de vida, né? Olha, aqui tem várias coisas, mensagens aqui, viu? Puxa, que legal. A Lila falando muito grata pela live sempre, a Eliana agradecendo, um beijo. Deixou aqui a Lisa colocou também muito bem, né? Tá aqui. A Nath, muito bonito isso, essencial, autocuidado. Realmente, né, Roberto? O autocuidado é importante, né, amiga? Sim, eu vejo muito integrado, né? Então, quando a Cláudia fala dessa conversa, quando você entra nesse caminho de despertar, que é o caminho do autoconhecimento, e você vai trabalhando esse autocuidado, você vê o quanto a gente fala essa palavra e parece que ela é um pouco pesada, mas o peso dela faz a gente despertar, o quanto que a gente se autoabusa, né? E nessa conversa um pouco mais interna e refinada, pessoal, o nosso corpo é fundamental. Porque percebam, começam a perceber que quando você começa a fazer coisas e há uma contrariedade, muitas vezes a sua mente fica, não, vai, pipipi, popopó. Acontece que o seu corpo, ele tá dizendo para você que aquilo não é para você. Né? Eu trabalho com essa linguagem, né, a minha vida toda, e foi muito difícil eu reconhecer isso. Por quê? Porque, gente, uma carreira de atleta ou uma carreira de artista, no caso, eu era bailarina, você ultrapassa muitas e inúmeras vezes o seu limite. E quando você acha que você está ultrapassando o seu limite físico, mas na verdade você está ultrapassando o seu limite emocional, afetivo, dos afetos. Você está passando por uma série de coisas. A gente viu agora nas Olimpíadas, né? Uma grande atleta. Uma grande, não é qualquer atleta, não. É que a gente não tem muito conhecimento do que seja ginástica artística. Porque para nós temos outros esportes que são que a gente conhece mais, mas o nível dessa atleta é um nível assim muito elevado para ela chegar numa das maiores competições do mundo e dizer, eu não vou competir. Então eu entendo hoje muito do que eu vivi e que eu passei, teve esse despertar. Gente, ser artista tem um lado maravilhoso de muito crescimento. Esse crescimento também invade um outro lado de eu falar, nossa, como que eu me autoabusei, como eu permiti, né, passar por muitas coisas. Aqui, ó, tem marcas no meu corpo disso tudo, né? E olhar para tudo isso também de um lugar de aceitar,
porque eu fiz uma coisa, eu fui lá no meu sonho, e isso me traz para que lugar hoje? O que isso contribui com a minha história? Por que hoje eu trabalho com determinadas coisas? O que eu fui fazer lá e aprender para hoje estar trabalhando? A gente acha que a gente trabalha com coisas diferentes, mas lá já tinha coisas que têm a ver com o que eu estou desenvolvendo hoje. Não é só enquanto profissional, mas é enquanto ser humano, né? Reconhecendo muito mais os limites, os meus limites, eu também reconheço muito mais os limites das outras pessoas. E aí a gente faz o que a Cláudia falou, né? A gente não começa a passar por cima e achar que todo mundo tem que ter a nossa perspectiva. Mas quem se abre, a gente também comunica e fala, olha, minha perspectiva é essa, posso te dar um feedback? Falar sobre esse assunto para você de um outro viés, diferente do que você está trazendo, né? E aí a gente vai crescendo com isso, a gente só cresce, né? Isso é a verdadeira forma de crescer, quando a gente compartilha a cada um a sua forma de ver o mundo, as suas verdades. Roberto, eu vou dar um beijo aqui para o padre Marcelo Jolie, que entrou aqui, é um padre maravilhoso lá de Matão, que tem programa na TV, ele evangeliza pelo TikTok, evangeliza aqui no Instagram. Ele é super moderno, adoro, adoro, adoro. Ele tem uma conexão com as pessoas, trazendo espiritualidade, eu acho incrível. Um beijo, padre Marcelo, sou fã, viu? Muito legal. Ele tem uma maneira bem humorada de levar a Deus para as pessoas, Roberta, é bem legal. Que legal, que bacana. E vocês veem a diversidade, né, de pessoas que estão aqui passando por essa live hoje. Uma outra coisa linda de compartilhar, eu não faço, não penso em live sozinha mais. É que a gente tem a oportunidade. Quantas pessoas entraram que têm a ver, né? Estão ligadas aí com o trabalho da Cláudia, com a amizade com a Cláudia, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer. E a mesma coisa as pessoas que me seguem, como estão tendo a oportunidade de te escutar falar. Isso é o mais rico de tudo da vida, pessoal. A riqueza são as pessoas. É a sabedoria que você falava agora de pouco, a troca de informações, né? Quando a gente vai, mesmo como professora que a gente é também, a gente pensa assim, vou ensinar. Imagina, a gente está aprendendo primeiro, depois ensinando, né? É o tempo todo essa troca, essa abertura. E o quanto eu aprendo com todo mundo, isso é importante, cada um tem sua verdade, a sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de ver a vida, e a gente tem que sair da rigidez, né, Roberta? Sair dessa rigidez e falar, poxa, existem outras vertentes, outras formas, outros pensamentos, com amor, com carinho, respeitar realmente a diversidade, a forma de enxergar a vida nesse sentido, né? Porque os valores são diferentes para cada um, a forma. Então, você falou para mim, mensagem, né? Acho que eu já deixei algumas aí para a turma, né? Mas assim, poxa, viva intensamente a sua jornada. Foca na tua jornada, sabe? Foca na tua jornada, foca no seu estilo de ser, de viver, de sentir. Foca em você, na tua família, foca no teu trabalho, no teu propósito de vida. Sabe, às vezes a gente precisa fechar um pouquinho o campo de visão para trazer mais para dentro, né? Para trabalhar mais internamente. É essa dica que eu posso deixar, porque para mim foi precioso. É isso aí, Elisa, viver o agora, né? É o tempo que se chama hoje, né? É o agora, é o momento presente. É o estado de presença que a Roberta traz com muita sabedoria, que eu adoro escutar a Roberta quando ela traz também esse conceito, esse conteúdo. Eu aprendo muito e aceitar aqui, estar com você, abrindo o coração aqui, Roberta, é porque existe algo a mais e a gente é muito segura do que a gente faz, a gente tem certeza de que uma está aqui contribuindo com a outra e também com quem está assistindo a gente, que está passando por aqui. Então, isso é demais, é incrível. Eu não quero economizar e nem negligenciar oportunidades como essa, sabe? É muito bacana, é muito legal. E a gente, né, poder participar com pessoas que a gente ama é melhor ainda, né? A Ângela falou assim, o quanto é difícil sair da zona de conforto, entender
que não somos obrigados a dar conta de tudo e deixar as crenças não é fácil. E aí a Lisa falou, planejar é importante. Com certeza. Gente, quanta riqueza de conteúdo, de comentário Sim, aqui. sim, sim. Olha, Ângela, realmente deixar as crenças não é fácil. A Ângela já participou de curso comigo, ela conhece bem as limitações, as crenças. E eu falo, continua nesse autoconhecimento, porque ainda nem começou. Nem começou, né? E uma vez eu comentava com a Roberta mesmo sobre isso, né? Da gente ter que equilibrar 10 pratos ao mesmo tempo. Que loucura é essa, né, Roberta? Pois é, pois é. É, tem uma coisa que é embutido na gente, e eu vejo como que isso estava muito dentro de mim, Cláudia, que parece que quanto mais a gente faz, é como se a gente não bastasse e a gente precisasse fazer mais. Hoje, com a pandemia, eu falo assim, gente, a minha agenda, ela ficou uma coisa tão diferente, né? Ao mesmo tempo, todo esse tempo, como que ele não é tempo, não é tempo que sobra, mas às vezes o que não tem atividade tem uma preciosidade. E no dia que eu tenho várias atividades, hoje, por exemplo, foi um dia mais intenso para mim. Eu cheguei, que eu dou uma aula de quarta-feira à noite, aí eu cheguei em casa e a minha filha estava na cozinha, ela falou assim, você tá cansada? Porque ela viu que hoje praticamente eu não fiquei em casa. Aí eu falei para ela, não. Ela falou assim, não. Eu falei assim, não, porque eu estava presente em cada coisa, eu não fiquei assim, toda hora ligada no relógio, com, ai, se eu não der conta. São coisas que a gente vai trazendo para a nossa vida, né? E a gente vai gerenciando também o que é prioridade, o que não é prioridade, né? E isso tudo vai fazendo a diferença. Então, eu acho que também é muito importante a gente. Eu sou muito organizada, muito, muito organizada, Cláudia, porque hoje eu faço um doutorado, eu tenho um espaço de trabalho, eu dou aula de yoga, eu trabalho com as terapias, eu sou educadora da fundação, da FESC, que é uma fundação municipal de educação aqui de São Carlos, e tenho família, tenho filho adolescente, né? E aí o quanto que essa organização me ajuda, porém eu aprendi a não ser rígida com ela. É o que a Lisa falou do planejamento, que a gente tem que planejar, legal, mas no teu perfil, assim, você traz essa flexibilização nessa organização, Rô? Sim, então, por exemplo, ontem eu estava falando com uma amiga e ela disse, eu tô precisando disso e isso. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho isso para te ajudar. Ela falou assim, mas eu vou precisar para hoje à noite. Isso a gente falando ontem para hoje à noite. Eu falei, bom, então a gente É, tem que se encontrar amanhã. Aí eu é. olhei para minha agenda e falei, bom, eu vou me organizar aqui para ter esse espaço. E foi tão rico, foi um momento tão rico de encontro, né? Que aquilo alimenta você, não é mais uma atividade, mais um peso. E aí é uma coisa, como a gente olha a vida. Se a gente traz peso para tudo que acontece, inclusive para os desafios, gente, a Cláudia tem muitos desafios e eu também. Tá? É por isso que a gente pode falar de autoconhecimento e autodesenvolvimento humano. Porque se a gente não tivesse, a gente não tinha o que falar para vocês aqui. A Verdade. gente ia estar na praia de boa, né? E a gente também pode estar na praia de boa, né? Usando essa metáfora, mas ao mesmo tempo a gente encarar tudo aquilo que chega com mais amor. Com Entendeu? certeza, com toda certeza. Falando nisso, eu vou voltar nesse assunto. Vou só mandar um beijo aqui para a Fernanda, da Export Brasil, que é uma criatura incrível, que eu tenho uma graça de ter conhecido. Fernanda, um beijo para você. Ela é uma empresária maravilhosa que recruta atletas brasileiros, Roberta, para estudar nos Estados Unidos. Que Então, legal, que ela legal. faz um trabalho incrível. Eu sou grata à Fernanda na vida dos meus filhos também. E penso num ser humano que visualiza o bem-estar de fato do atleta, sabe? Então, Uhum. isso é incrível. Eu sou assim muito grata também a visão dela sobre
o próprio trabalho dela, né? Mas, Rô, você falava dessa organização, dessa rigidez. Muito legal você ter falado sobre isso, porque quando você tem um perfil comportamental mais analítico ou mais paciente, você acaba aqui sendo mais metódico ou mais analítico, mais exigente. E quando você tem conhecimento disso, você começa a flexibilizar ou não ser tão rígida consigo mesma, né? Você falou uma coisa tão incrível que me tocou o coração, eu até anotei aqui. O que não tem atividade tem preciosidade. Eu amei essa frase. Para mim foi a frase da noite. Olha que lindo, né? O que não tem atividade tem preciosidade. Que incrível para um perfil como o teu trazer essa frase, porque é um sinal de muito crescimento, de muito, de se permitir, de humanizar, de falar, caramba, respira, sabe? Que bacana, eu amei. Por exemplo, eu tive que aprender, na verdade, o meu perfil, Roberta, outro aprendizado que eu tive muito grande na vida, eu tive que aprender a me planejar com mais frequência, né? Que o perfil do meu estilo antigo de ser, vamos dizer assim, mas quando não era trabalhada ou desenvolvida, né? Hoje eu sou extremamente rigorosa com a agenda também. Eu sou um pouco até chata, confesso. Mas preciso, senão eu não consigo dar conta das coisas que eu tenho que fazer, né? Uhum. E fechei a agenda, não coloco mais nada, né? Só que a agenda, para mim, eu tinha alergia de agenda, Roberta, é incrível. Eu falava que a agenda era escravidão, que a agenda atrapalhava a minha vida, que a agenda era coisa engessada. Menina, como eu aprendi a planejar, como eu aprendi a me organizar, como o meu tempo melhorou a partir do momento que eu larguei mão de falar bobagem sobre uma agenda organizada, né? E aí me sobrou tempo livre, coisa que eu falava, nossa, não dá tempo, não dá tempo. Ah, olha, vou falar para você uma coisa. Pessoa, quando fala para mim, não tenho tempo, eu tenho um comichão por dentro assim. Se eu tenho liberdade, eu falo, mas se eu não tenho, eu fico quieta na minha, né? Mas, amiga, me dá um comichão quando a pessoa fala, eu não tenho tempo, mas não dá tempo, mas não dá tempo. Aí eu fico doidinha. Eu falo, não, pera um pouquinho, gente. O tempo você gerencia, você administra, você organiza. Caramba, eu faço tantas coisas, A Roberta também deve fazer tantas coisas. Sim, Contemplar várias coisas que nós precisamos durante uma semana. Eu preciso sim, contemplar as áreas da minha vida a semana toda, né? Então, é questão de você priorizar, de você ter um foco, de você ter uma organização, né? Olha, eu vou mandar um beijo especial aqui para a Andréia Burella, que entrou aqui também, que ela corre com a gente lá no, né? E também o Fórmula Magistral, que legal. Giovanni Fragali, conhece Giovanni Fragali? Eita! Você foi coordenadora dele lá, né? sim, Márcio Castelo, lá dos Estados Unidos, querido amigo que da legal, Embaixada, que legal. Embaixada Geração de Valor, que eu aprendi a gostar tanto, Márcio. Muito obrigada, viu, por aparecer por aqui. Olha o Giovanni escrevendo, foco. Eu tenho É, tanta delícia de ter encontrado pessoas relevantes na minha vida também, pessoas que fazem diferença na minha vida, amigos como você, Roberta, que fazem diferença independente do tempo em que a gente não se vê, mas amigos que fazem diferença na hora que a gente se encontra. Isso também sim, é bonito da gente encontrar na vida, né? E sim, tem pessoas aqui que moram longe, que estão, né, distantes, mas ao mesmo tempo presentes, né, no contato com a gente, participando de alguns eventos. Então, isso é muito legal, né? Claudinha Maluf Pedroso também está aqui com a gente. Ô, criatura linda essa Claudinha, viu? Pensa numa criatura linda. Menina de Deus, essa mulher demais, gosto demais dela, viu? Então é isso, viu? Eu tô aqui só apreciando os amigos que estão entrando aqui, agradecendo também esse momento. E digo para você, Roberta, que é muito gostoso o nosso bate-bola, é muito gostoso a nossa troca de informações aqui, é crescimento. Eu sou fã da Roberta, falo mesmo, sou fã da Roberta, né? Gosto do trabalho que ela desenvolve com seriedade, com respeito. Nossa, a primeira coisa que tocou meu coração, né? A Roberta é uma pessoa que respeita, que não julga, que acolhe a gente com muito amor nos trabalhos que ela faz, né? Então eu venho de coração aberto mesmo, viu, Roberta?
Querida, eu quero te agradecer muito as pessoas que estão aqui. A gente está indo, né, quase 10 horas da noite. E, Verdade. e dizer para vocês que eu estou muito feliz, porque eu sou uma pessoa que tem muitas ideias, né, Cláudia? As ideias vêm, eu tenho muito insight, eu sou muito intuitiva. A gente ainda vai dar um curso junto, hein, Roberta? Com certeza, com Vamos fazer um certeza. projeto aí, vamos fazer um projeto, uma maratona de final de semana. A gente tem que Sim, organizar alguma coisa junto, amiga. sim, estou totalmente aberta. E E depois daí eu vou eu. contar, vou te contar um despertar no pé do ouvido, deixar o povo aqui Tá. curioso, que eu não vou contar tudo aqui, depois numa outra live a gente conta o segredo, né, Roberto? Legal, legal. E é então agradecer, né? Agradecer a sua disponibilidade de estar aqui. São 2 lives semanais. Amanhã eu tenho uma grande amiga também, a Sil, lá de Florianópolis, que vai estar aqui comigo nesse canal. Mas te agradecer pela. Assim, a Cláudia, eu peço, ela fala: não, já aceitei, já está tudo certo. E é sempre muito. Eu sinto muito o coração muito aberto. E aí, muitas pessoas participando, muitas pessoas junto com a gente. E aí a gente tem esse final de noite maravilhoso. Então, eu estou muito grata aqui, agradecendo muito mesmo a Eu sua que presença. agradeço também, recebo, agradeço, estamos juntas. Falei que ia terminar a noite com chave de ouro, né? E também vou mandar um beijo para o Giovanni, que hoje fez uma palestra incrível lá no centro de treinamento, onde ele participou durante a adolescência dele, aqui a juventude. Foi Que lá ministrar legal, uma palestra. Menina, eu vou falar para você que orgulho que foi ouvir meu filho falar da vida que dele, da legal. jornada dele, com tanta consciência. É, Uhum. Aí eu falo, valeu, viu, Roberta? Valeu demais. É muito Que legal, lindo, muito legal. que Filhão, lindo. tenho um orgulho de você. Da Paola ó, também, os dois, né? Mas hoje foi o Uhum. dia dele, hoje foi o dia dele fazer a palestra, eu acompanhei, foi sensacional. Tocou o coração dos atletas todos lá e para mim foi incrível. Uhum. E é isso, gente. Vamos buscar esse convívio consigo mesmo. Vamos estar em paz consigo mesmo, que eu acho que é o primeiro passo para a gente ter paz para fora, paz na família ou paz na sociedade. É você ter paz dentro de você. Você está bem com as suas próprias frustrações, você vai encarar os seus medos, seus desafios, ressignifiquem crenças, busquem esse crescimento interior. Tudo hoje, gente, existe uma forma de você aliviar as fraturas emocionais, aliviar essas dores emocionais. Hoje nós não precisamos mais achar que isso a gente tem que morrer com isso e acabou. Não, eu passei isso, eu passei aquilo. Não. Hoje existem técnicas, formas de você tirar esse peso da sua consciência, da sua mente, do coração, da mente, de tudo, para você viver uma vida que você nasceu para ser e para viver. Né? Então, busquem, sejam buscadores como a gente é aqui, sejam buscadores, buscadores de verdades que são suas, mas busquem, busquem. Não se acomodem, não se amedrontem, não se acomodem. É isso que eu falo. Vão em busca da sua verdade, vão em busca de se conhecer melhor e de ter uma vida mais saudável, né? Eu acho que até falei demais, hein, Roberta? Meu Deus, hein? Lindo, lindo. Acho que essa é a mensagem, né, gente? Querer é poder, é isso. Você quer, você vai, você desbrava e sempre vão ter pedras para você saltar ainda mais. E quando você chegar do outro lado, você celebrar, né? A vida é isso, a vida é uma celebração. A pessoa está dizendo coisas aqui, né? Verdade. Vamos tirar as malas, a Nath, que não são nossas das nossas costas. Isso. Flavinha acabou de entrar. A gente pega muita coisa, né, gente? E a gente começa a achar que tudo é muito difícil. Isso daí é uma coisa que a gente traz. A Cidinha falou, muito gratificante ouvir experiências do coração aberto. Trocas, abraços, belas mulheres. Ó, Gratidão, querida. ó, Super coração. Olha, eu acho que se vocês quiserem conhecer mais o nosso trabalho, a Cláudia tem o Instagram dela, né? Mentora de negócios, que tá aí. Eu também tenho o meu Instagram. Tenho 2 Instagrams, né? Um Roberta Mazieira, o outro Yoga Integral São Carlos. Os dois eu coloco atividades com as terapias que eu desenvolvo hoje, também com yoga. E estamos à disposição, né? Para a gente poder conversar mais. Manda um direct para a gente também.
Com certeza. Cláudia, Um beijo aqui, ó. Um beijo para Michele Gomes, lá de São Paulo, que entrou, queridíssima, que eu não vejo há pelo menos 2 anos que eu não a vejo. Michele, ó, beijo. Tem a Marta. Olha, Marta de Novo Horizonte. Que que bacana, tá legal, vendo, gente? legal. A Flávia Lourenço, a Eliane Maria Pilate. Como tem gente linda entrando aqui. Olha, daria para a gente passar a madrugada em live. Só Sim, que sim. a gente pode voltar outras vezes, porque tem mais Já, coisas para a gente contar. Gente, já tá Roberta, combinado. abrir o coração, contar as experiências, é missão nossa, sabe? Às vezes as pessoas olham para a gente e falam, nossa, ela tem tanto sucesso, ela está tão bem, tá, né? Nossa, os filhos estão assim, nossa, a família está assim, nossa, ela tem tantos clientes legais, bacana. Então, só que aí, para chegar nesse ponto, existe uma jornada. E é legal a gente compartilhar essa jornada com vocês, para vocês entenderem que nós somos realmente mulheres fortes, que acreditamos no trabalho que a gente faz. Nós acreditamos muito no trabalho que a gente faz. E os percalços estão para mim, estão para a Roberta, para vocês que estão assistindo. Todos nós temos percalços. Acontece que 10% na vida acontece com a gente, 90% é o que eu faço com o que me acontece. Eu gosto de evidenciar isso porque 10% na vida não tem como você ficar brigando, controlando. Só que 90% é a sua atitude diante de tudo que te acontece. Então, minhas amigas e meus amigos, atitude, partam para ação, coragem, viu? Porque a vida é muito maravilhosa de ser vivida. Eu amo viver e amo as pessoas. Então, ponto. Olha, para mim, fazer esse momento, estar com vocês, responder perguntas, estou à disposição. Roberta, muito obrigada, viu, lindona? Um beijo, querida. Um beijo, pessoal. Uma boa noite. Muito grata, Cláudia. Eu A também gente daqui a adorei. pouco já se vê. Exato, exato. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.